Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é o professor José Sérgio. Preparem seus cadernos e canetas, porque a aventura pelo conhecimento começa agora. O tema de hoje é sobre os ciclos biogeoquímicos. Um tema essencial para entendermos como a vida pulsa em nosso planeta. Vamos desvendar os ciclos do carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e água, e entender como a ação do homem e os fenômenos naturais impactam esses processos. Imaginem só, entender como os elementos químicos essenciais se movimentam e se transformam nos diferentes cantos da Terra: atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Esses ciclos são como engrenagens, interligadas e sempre em movimento, garantindo a vida e a saúde do nosso planeta. Vamos juntos desvendar os segredos desses ciclos. Preparados? A partir de agora, vamos mergulhar de cabeça em cada um deles. O carbono, meus amigos, é a base da vida. Ele está presente em todas as moléculas orgânicas, de uma simples bactéria a um ser humano. Mas como esse elemento circula pelo planeta? O carbono viaja entre a atmosfera, a biosfera, os oceanos e a litosfera, em um ciclo constante. Tudo começa com a fotossíntese. As plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera e, usando a energia do sol, o transformam em compostos orgânicos, como os açúcares. As plantas são como cozinheiras, preparando o alimento que sustenta a vida na Terra. Através da cadeia alimentar, o carbono fixado pelas plantas é passado para os animais herbívoros e depois para os carnívoros. A respiração, tanto de plantas quanto de animais, libera o CO2 de volta para a atmosfera, fechando um ciclo perfeito. Mas e quando os organismos morrem? A decomposição entra em ação. Fungos e bactérias decompõem a matéria orgânica, liberando carbono para o solo e para a atmosfera. Parte desse carbono pode ficar guardada por milhões de anos na forma de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. E aqui entra a ação humana, meus amigos. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e as mudanças no uso do solo têm liberado quantidades enormes de CO2 na atmosfera, aumentando o efeito estufa e contribuindo para as mudanças climáticas. É como se estivéssemos acelerando o ciclo do carbono sem controle, com consequências imprevisíveis para o planeta. Precisamos agir com responsabilidade, buscando alternativas sustentáveis para garantir o equilíbrio desse ciclo vital. O futuro do planeta está em nossas mãos. O nitrogênio, presente em grande quantidade no ar, é essencial para a vida, sendo um componente fundamental de proteínas e ácidos nucleicos, como o DNA. Mas como esse gás, tão abundante no ar que respiramos, se torna disponível para os seres vivos? A resposta está no ciclo do nitrogênio, um processo que envolve diferentes tipos de bactérias. A fixação biológica do nitrogênio é o primeiro passo, onde bactérias presentes no solo e em raízes de plantas leguminosas, como o feijão e a soja, capturam o nitrogênio atmosférico e o transformam em amônia, tornando-o assimilável pelas plantas. A amônia, por sua vez, é transformada em nitrito e depois em nitrato por bactérias nitrificantes. O nitrato, que se dissolve facilmente na água, é absorvido pelas raízes das plantas e utilizado na criação de compostos orgânicos nitrogenados. Através da cadeia alimentar, o nitrogênio presente nas plantas é transferido para os animais. A decomposição de organismos mortos libera amônia no solo, dando continuidade ao ciclo. As bactérias desnitrificantes, por outro lado, convertem nitrato em nitrogênio gasoso, que retorna à atmosfera. A interferência humana, principalmente através da agricultura intensiva e do uso excessivo de fertilizantes nitrogenados, tem alterado o ciclo do nitrogênio, levando à eutrofização de rios e lagos. O excesso de nutrientes na água faz com que as algas se multipliquem rapidamente, consumindo o oxigênio e prejudicando a vida aquática. É muito importante adotarmos práticas agrícolas mais sustentáveis, com o uso equilibrado de fertilizantes e a rotação de culturas, para diminuir os impactos negativos da ação humana no ciclo do nitrogênio. Capítulo 3.
Ciclo do fósforo. Das rochas aos genes. O fósforo, menos abundante na natureza em comparação ao carbono e ao nitrogênio, é um elemento crucial para a vida. Ele está presente na estrutura do DNA, RNA e ATP, molécula responsável por armazenar energia nas células. Diferente do carbono e do nitrogênio, o fósforo não possui uma fase gasosa significativa na atmosfera. Seu ciclo se concentra principalmente entre as rochas, os solos, a água e os organismos vivos. O ciclo do fósforo começa com a lenta e gradual fragmentação das rochas, liberando fosfatos, PO43, para o solo e para a água. As plantas absorvem os fosfatos dissolvidos na água, incorporando-os em sua estrutura. Através da cadeia alimentar, o fósforo é transferido para os animais. A decomposição de organismos mortos libera fosfatos de volta ao solo e à água, completando o ciclo. Parte dos fosfatos é carregada para os oceanos, onde se junta aos sedimentos marinhos, formando rochas fosfatadas ao longo de milhões de anos. A mineração de rochas fosfatadas para a produção de fertilizantes, o uso excessivo de detergentes que contêm fosfatos e o descarte inadequado de esgoto têm acelerado a entrada de fósforo nos ecossistemas aquáticos. Essa sobrecarga de nutrientes, conhecida como eutrofização, causa o crescimento desenfreado de algas, comprometendo a qualidade da água e ameaçando a vida aquática. É muito importante adotarmos práticas mais sustentáveis, como o tratamento adequado do esgoto e o uso consciente de fertilizantes e detergentes, para garantir o equilíbrio do ciclo do fósforo. Capítulo 4. Ciclo do enxofre. Entre o ar, a terra e a vida. O enxofre, presente em aminoácidos, proteínas e vitaminas, é um elemento essencial para a vida. Seu ciclo conecta a atmosfera, os solos, os oceanos e as rochas sedimentares, em um processo dinâmico e interconectado. O ciclo do enxofre começa com a liberação do enxofre presente nas rochas. A erosão e a decomposição de rochas liberam sulfatos, SO42, para o solo e para a água, de onde são absorvidos pelas plantas. As erupções vulcânicas também são importantes no ciclo do enxofre, liberando gases ricos em enxofre na atmosfera, como o dióxido de enxofre, SO2. Na atmosfera, o SO2 reage com o oxigênio e a água, formando ácido sulfúrico, H2SO4, que aumenta a acidez da chuva. A chuva ácida, apesar de ser um processo natural, tem se intensificado pela ação humana, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, que libera grandes quantidades de SO2 na atmosfera. A chuva ácida causa a acidificação do solo e da água, prejudicando plantas, animais e ecossistemas aquáticos. A decomposição de matéria orgânica por micro-organismos libera sulfeto de hidrogênio, H2S, um gás com cheiro de ovo podre. O H2S pode ser oxidado na atmosfera, formando SO2 ou ser utilizado por bactérias fotossintetizantes em ambientes aquáticos. É essencial reduzirmos as emissões de SO2 na atmosfera, investindo em tecnologias mais limpas e em fontes de energia renováveis, para diminuir os impactos negativos da chuva ácida e garantir o equilíbrio do ciclo do enxofre. Capítulo 5. Ciclo da água, a jornada da gota d'água. A água, meus amigos, é sinônimo de vida. Sua presença é essencial para a vida de todos os ecossistemas do planeta. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, descreve o movimento contínuo da água entre a atmosfera, os oceanos, os continentes e os seres vivos. A jornada da gota d'água começa com a evaporação. O calor do Sol aquece a água dos oceanos, rios, lagos e solos, transformando-a em vapor d'água, que sobe para a atmosfera. Nas camadas mais altas e frias da atmosfera, o vapor d'água se condensa, formando as nuvens. As nuvens, por sua vez, carregam a água por longas distâncias, até que a chuva comece a cair, na forma de chuva, neve ou granizo. Parte da água da chuva retorna diretamente para os oceanos. Outra parte penetra no solo, abastecendo os lençóis freáticos, que são reservatórios subterrâneos de água doce. A água que não penetra no solo escorre pela superfície, formando rios e lagos.
que desaguam nos oceanos, completando o ciclo. Os seres vivos também participam ativamente do ciclo da água. As plantas absorvem a água do solo pelas raízes e a liberam na atmosfera através da transpiração. Os animais obtêm água bebendo e se alimentando, liberando-a pela urina, fezes e transpiração. A interferência humana, principalmente o desmatamento, a urbanização e a poluição, tem alterado o ciclo da água, causando grandes impactos na quantidade e qualidade da água disponível. É muito importante adotarmos práticas mais sustentáveis, como a preservação das florestas, o uso racional da água e o racional tratamento adequado do esgoto para garantir água para as futuras gerações. E assim, meus queridos, chegamos ao fim da nossa jornada pelos ciclos biogeoquímicos. Vimos como a vida na Terra depende do movimento constante de elementos como carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e água. Entendemos também como a ação humana tem interferido nesses ciclos, causando desequilíbrios que podem ter consequências graves para o planeta. Mas não podemos perder a esperança. Cada um de nós pode adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia, buscando viver em harmonia com a natureza. Lembrem-se, o futuro do planeta está em nossas mãos.